Sempre que o homem deu um passo de fé em direção a Deus, nunca mais teve a mesma vida, porque fé transforma, preenche, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E quando damos o primeiro passo, Deus dá todos os demais. Comece hoje e prossiga com passos de fé. A voz do Espírito está a chamar, suave fala o coração. Eu quero ouvir a voz da criação, que rompeu as trevas e fez a luz surgir. Voz majestosa, vem me falar. Muito bem, pessoal, estamos aqui para mais um passo de fé. E o nosso passo de fé hoje está no livro de Malaquias, que diz assim: e vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Parando para meditar nesse texto hoje, Deus trouxe algo revelador ao meu coração, eu quero dividir com você, baseado em um contexto da vida de Jacó. Jacó, nós conhecemos muito bem a sua história toda, mas em um determinado momento ele para no meio da caminhada e faz como nós ministramos ontem, né? Ele traça um novo padrão de vida para ele. Após acordar do sonho, então ele declara: Deus, se o Senhor me fizer voltar em paz para a casa do meu pai, a partir de hoje o Senhor será o meu Senhor e eu serei o teu servo. Enfim, Deus já tinha uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, pela sua palavra. Mas faltava Jacó fazer uma aliança com Deus. Então, muitas das vezes, não falta Deus fazer nada para conosco. E às vezes o inimigo tenta jogar isso no nosso coração, na nossa mente, que Deus não está fazendo, ou que falta Deus fazer alguma coisa, e nós estamos esperando Deus realizar. Só que não. Nós é que muitas das vezes não entendemos a necessidade desse padrão para que a gente provoque ou prepare um ambiente, um caminho, uma circunstância para Deus operar. E Jacó, ao entender isso, chega na casa do seu tio Labão e ele entendeu quem era Deus. E ele entendeu que não eram as coisas, né, mas não eram as circunstâncias que faziam a diferença na sua vida, mas o Deus abençoador a qual ele servia. E você sabe, chega um determinado momento, ele trabalha 2 vezes, né, 14 anos, 7 mais 7 pela sua esposa, o Labão engana, depois ele fala que quer ir embora, Labão fala para ele: pede o salário que você quiser ganhar. Então ele começa a trabalhar pelas ovelhas malhadas, Deus abençoa, daqui a pouco Labão vai lá junto com os filhos e muda o salário, agora é as listradas, não é mais malhada. Enfim, nesse contexto, 10 vezes Labão o engana. Então, não era a circunstância que abençoava Jacó, mas o Deus abençoador que ele servia. Então, o que eu quero te dizer é que o inimigo faz de tudo para nós não seguirmos a Deus segundo o padrão que Deus tem para nós, segundo a sua palavra, segundo a sua direção, segundo a sua orientação, mas segundo as circunstâncias. Então, nós vamos oscilar a nossa fé, oscilar as nossas emoções e não vamos ser firmes, constantes e nem em crescimento, desenvolvimento. E então nós vamos sempre assim, chegar perto, mas daqui a pouco a gente para. A gente caminha, mas daqui a pouco a gente vai para a beira do caminho. A gente se levanta, mas daqui a pouco a gente se abate de novo. E essa inconstância desgasta, cansa. Por isso que muita gente na caminhada desiste. Mas na verdade não falta Deus fazer, falta nós seguirmos um padrão, um modo de operação. E Jacó, independente das inconstâncias e das circunstâncias, do que Labão fazia com ele se mantinha no mesmo padrão de vida com Deus, de oração, de constância, de crença, de confiança. E nesse padrão, Deus fez ele ser mais abundante do que o próprio patrão, e daqui a pouco ele sai, e aquilo que estava jurado de morte pelo seu irmão, devido a todo o engano, a situação que ele causou, por Deus,
Deus reverte aquela situação e traz ao coração do irmão de Jacó, o Esaú, a fraternidade, o amor. E os dois, em vez de gerar uma tragédia, geram um momento de comunhão e felicidade. Quando servimos a Deus de todo o coração, independente da circunstância, só servimos a Ele no padrão dele, Ele vai cooperar, como a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E então, queridos, eu quero encorajar você neste dia a servir a Deus de cabeça erguida, de todo o seu coração, independente da circunstância. Entenda, Deus não necessita de circunstâncias para abençoar, mas nós necessitamos de Deus para abençoar as nossas circunstâncias. Permaneça firme e acredite, Deus tem uma reversão de situação para você, em nome de Jesus. Beijo no coração, gente. Fiquem todos